eu sou Vinícius Maurenti, eu sou mestre em engenharia, sou doutorando nesse setor também em engenharia, sou pesquisador na FURG, eu faço um projeto de pesquisa na FURG junto com a Petrobras, eu desenvolvo tecnologia desde o meu mestrado para a Petrobras, lá eu comecei desenvolvendo, eu sou muito focado na área de visão computacional, eu atuo com isso desde 2014, quando não se falava muito em inteligência artificial, a gente lidava com alguns neurônios, selecionava, fazia uma seleção natural e fazia experimentos e sistemas de visão computacional para a indústria da madeira. Então eu comecei a botar meu pé já lá em 2014, 2015, sempre fui muito voltado à pesquisa científica, desde o meu primeiro semestre na universidade foi feito pesquisa científica, até hoje no doutorado eu faço parte da pesquisa científica. Na Petrobras eu vou comentar um pouquinho mais aqui, eu desenvolvi um sistema no meu mestrado junto com a Agência Nacional do Petróleo, com um sistema de visão para detecção da corrosão na indústria de petróleo, gás natural, que é uma indústria muito metalizada, as embarcações no Brasil que se chama FPSO, que são grandes embarcações que fazem exploração offshore, aço para tudo que é lado, então mitigar a corrosão nesse setor para eles é determinante, é uma convenção internacional que tu precisa parar esses navios, parar essas plataformas por um tempo, e tu imagina, um navio petroleiro parado por um período, é período que ele deixa de produzir, é dinheiro que deixa de gerar no caixa da companhia. Então, o quanto menos tempo tu tiver com aquele navio docado para fazer essa inspeção anual que tem que ser feito para mitigar a corrosão, melhor tu aumenta a eficiência da companhia. E ela ainda utiliza, lógico, a gente está avançando na tecnologia, ela já avançou na tecnologia, mas ainda se utiliza os métodos tradicionais que se chamam de iratas, que são escaladores que precisam escalar tanques, chegam a 20 andares, para você ter uma ideia, a profundidade do calado de um tanque de uma FPSO, que precisa mitigar essa corrosão ponto a ponto. Hoje um drone com essa visão computacional consegue fazer essa varredura para justamente a gente fazer um mapeamento completo dessa corrosão. Tá? Então eu sou especialista nessa área, é a minha área de graça, então visão computacional e inteligência artificial é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço no meu dia a dia. Tenho outros negócios, mas isso aqui é o que eu passeio por melhor, digamos assim. Aqui eu trago alguns exemplos, tá? Do que é o meu dia a dia. Esse aqui é uma das minhas empresas ali no Parque Una. Eu tenho um equipamento que a gente chama um mobiliário urbano, que a gente vê nas grandes cidades, a gente vê nos aeroportos. Ele é um equipamento que ele opera 24 horas e, lógico, como eu sou dessa área de inteligência artificial, eu coloquei uma camada de inteligência lá. E essa camada de inteligência tem a capacidade de metrificar todo esse mundo físico. Então hoje eu consigo saber qual é o engajamento, quantas pessoas passam, quantos carros passam, quantos ônibus passam, quanto tempo uma pessoa fica parada, qual é a trajetória que ela está fazendo. Então alguém que é do setor do comércio, qual é a trajetória que ela está fazendo do comércio, alguém que é da área da construção civil, se está utilizando EPI, se não está utilizando EPI. Então hoje a visão computacional, que é o sensor mais vivo por uma máquina, que é o que a gente consegue captar o maior número de elementos visuais, é o que tu dá à máquina uma inteligência capaz dela tomar decisões. Lógico que tem outros tipos de sensores, mas a visão é um dos sensores que a gente consegue assim entender o mundo físico de uma maneira mais ampla. Tá? Ali eu passei, ali era o dashboard que pega toda aquela metrificação do Parque Una ali, tipo quantas pessoas, quantos carros, qual é o horário de pico. Eu consigo saber que às 6 horas da tarde é o horário de pico, que baixou 10% da última hora, então eu consigo metrificar todo aquele ambiente. Aqui, a título de curiosidade, eu acabei fazendo uma cirurgia no meu joelho e eu queria saber se o meu joelho estava valgo, que é um movimento para dentro, assim. Então eu posicionei a minha câmera, aqui é por causa da internet que está um pouco ruim. Eu posicionei minha câmera atrás da minha esteira e eu fiz todo um sistema de análise de risco de lesão. Então, em tempo real, eu consigo perceber qual o ângulo do meu joelho, qual o ângulo do meu quadril, se eu estou com um risco acentuado da lesão. Então, isso na área da saúde, que é da fisioterapia, educação física, é um excelente elemento de geração de análise de risco em tempo real. Lógico, a gente pode botar vídeos que já foram feitos para fazer uma análise, emitir um relatório, mas isso eu consigo em tempo real medir, ó lá, pode ver que ele pega os pontos na esteira ali do meu joelho, eu consigo saber e perceber toda essa análise em tempo real. Esse aqui
A título de curiosidade, não é meu esse vídeo, mas é um vídeo que reúne alguns sensores que são utilizados no veículo Tesla. O Tesla é um veículo elétrico que ele é diferente do BYD, diferente de outros veículos, porque ou daqueles táxis autônomos que a gente vê nos Estados Unidos, porque ele não é movido a radar, ele é movido essencialmente a visão computacional. Então a Tesla utiliza muita visão, então uma série de câmeras ali que extraem essas informações do mundo físico para que ele tome aquelas tomadas de decisões de rota. Então hoje a gente consegue aplicar a visão computacional, pode ver que eu falo de IA, mas a visão ela é um elemento essencial no mundo físico. Então a gente consegue, ali pode ver, esse é um algoritmo que roda muito parecido com o que a gente tem no Parque Una. Então o que eu trago aqui para vocês é tecnologia de ponta, que a gente utiliza na academia. As empresas elas precisam ter esse setor de P&D, que a gente chama Pesquisa e Desenvolvimento. É caro tu ter um setor de P&D. Hoje tu ter um time de engenharia sênior é muito difícil. Então, como é que a gente faz para as empresas? Ou ela desenvolve internamente ou ela se aproxima da universidade, para que a universidade forneça esse recurso humano, que é um recurso humano de alta qualidade, para que a gente consiga desenvolver tecnologias semelhantes às tecnologias que tem de fora. Então ali mostrou um pouquinho um restaurante, então tu consegue metrificar quanto tempo a pessoa fica na mesa, se ela está mexendo no celular, se ela não está, o que ela está fazendo. Ou seja, a visão computacional ela é um elemento essencial para as máquinas, para a gente dar mais informação, extrair mais dados. Esse já é um sistema meu, eu posso ao final mostrar para vocês. No nosso grupo que a gente tem, eu provoquei hoje o pessoal, a gente chama de Jarvis. Quem viu aquele programa do o filme O Homem de Ferro, que ele fala com os seus painéis e oi Jarvis, o que vamos desenvolver hoje? Esse é praticamente o meu Jarvis. Ele não tem consciência, é claro, porque não existe ainda uma inteligência artificial geral que tenha essa consciência, mas eu estou caminhando o meu sistema para que ele esteja sempre ao estado da arte, para que eu também consiga saber o que há de mais moderno aí e consiga aplicar nos meus negócios e também aplicar nos meus clientes. Então, o que é isso? Isso aqui eu tenho uma série de agentes. Eu vou falar um pouquinho do que é um agente, tá? Como eu sou da academia, posso acabar sendo um pouco técnico. A minha tarefa também aqui é tentar não ser tão técnico, tá? Me questione alguma palavra que eu possa estar falando aqui e não possa não ficar tão claro. Eu tenho um time de engenharia, digamos assim, que hoje eu precisaria de um engenheiro front-end, um engenheiro back-end, um engenheiro que sabe de banco de dados, um engenheiro que sabe da parte de interface gráfica. Hoje eu tenho um agente que ele é treinado para fazer um banco de dados, ele é treinado para fazer um login e eu não preciso mais aprender do zero. Eu pego se eu precisar fazer um sistema para algum tipo de setor, eu pego um agente específico e desenvolvo o meu software, o que eu precisar, só selecionando esses agentes. Mas esse agente sozinho também não faz tudo, esse agente precisa de skills. Eu vou falar aqui para vocês o que é uma skill, como que a gente faz uma skill. A skill, depois eu vou aprofundar um pouco mais, é uma receita, é o que vai dar especialidade para esse agente. Uma skill vai fazer com que a gente se torne especialista em alguma tarefa. Tá? Então hoje em dia esse meu time aqui consegue me dar suporte, o que eu precisaria aí de um time de 10 pessoas. Imagina a minha folha que eu precisaria pagar 20 mil para cada engenheiro. Hoje eu tenho um time aqui de especialista que me tem um custo muito mais reduzido. Tá? Aqui é o dashboard que eu tinha comentado. Aqui um pouco mais com um pezinho na indústria, o que já acontece. Isso aqui já acontece em alguns portos, é a operação de risco, né? Onde tem humano, quem lida na construção civil, a gente sabe a batalha que é das pessoas utilizar os EPIs, a briga que é dos supervisores desse setor. Então, a análise de risco dessa área também a gente precisa mitigar. A visão computacional ela é excelente para esse tipo de tarefa. Então, quando a gente coloca uma visão para fazer esse tipo de tarefa, imagina o custo desse braço se bate numa dessas bordas do tanque. Então, tu para aquela operação no porto, tu para aquela operação, tu trava tudo aquilo ali, então é dinheiro que a companhia deixa de obter, né? Aqui é uma indústria de cimentos. O cimento ele pode bater em alguma das bordas, rasgar o saco, ir para o pallet rasgado, então é uma forma de manter a regularidade do teu estoque. Então a aplicação na indústria ela é fundamental. Tu imagina ter que contar todas essas batatas, então eu consigo contar todas as batatas, não deixa passar nenhuma.
Tu bota um operador ali, ele chega no dia de manhã, ele está de um jeito, ao meio-dia ele já quer almoçar, ele conta de um jeito, à tarde ele já está louco para ir embora. Um sistema de visão computacional não deixa escapar nenhuma. Tá? Aqui também, como é que tu precisa, eu preciso monitorar os meus funcionários, como é que está a procrastinação do meu funcionário, se ele precisa operar, fazer movimentos repetitivos e muitas vezes ele está no celular. Então a gente também, é lógico que a ideia não é monitorar as pessoas, mas a tecnologia está aí para que a gente aumente a produtividade das empresas. Um elemento para aumentar a produtividade da empresa é monitorar como é que está o desenvolvimento das pessoas dentro da nossa indústria. Aqui é dentro de uma indústria que justamente é monitorar a área de risco. Quando o ser humano está aqui, ele está em risco que esse braço possa machucá-lo. Então, um sistema supervisório de visão auxilia também na segurança dessa operação. Aqui é entregando uma tarefa lá na Petrobras. Esse foi o sistema que a gente desenvolveu, que foi uma camada de visão que a gente adicionou num drone. A tecnologia que não está no drone, o drone já está difundido, a gente tem uma série de modelos aí, só que o que a gente adicionou em cima desse drone? Uma camada de inteligência. Essa camada de inteligência justamente conseguiria fazer a varredura, o mapeamento total e mensurar essa corrosão. Tá? Então esse foi um equipamento que a gente precisou, a primeiro projeto foi teste em laboratório e a sequência vai ser lançar isso numa FPSO para que ela fique numa operação. Então essa foi uma tarefa que a gente acabou entregando e para a Petrobras ela investe muito nisso. Então na FURG a gente desenvolve muita tecnologia para a Petrobras. Hoje eu estou em outro projeto da Petrobras, não é mais nesse tipo de projeto, mas é uma área mais documental para quem lida com documentos, na área de direito, na área até mesmo da indústria civil, que a gente precisa fazer muita conformidade do que está no projeto, no que está sendo construído e o que vem de certificação, a gente precisa fazer muita conformidade de documentação. E aqui, a título de curiosidade, mês passado essa empresa ela lançou uns humanoides para processar pacotes. Esses humanoides ficaram mais de 200 horas em operação, competiram um humanoide com uma pessoa, a pessoa trocava o turno, ela cansava, a pessoa ela não errou passar o pacote, mas ela cansou muito mais rápido do que um humanoide. O humanoide, quando esse aqui acabar a bateria, esse outro humanoide assume, então ele processou milhares e milhares de pacotes ininterruptamente. Então, aqui ó, 249 mil pacotes em 200 horas. Então, vai ser muito normal a gente ver isso nas indústrias. Vou ter que trocar por um humanoide. A cara de prazer que ele passa no robô tá ganhando do humano, assim. Eles não é imparcial. Então, a área da automação, da IA, ela justamente provoca isso. Muitos setores